Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e hoje nós vamos falar sobre o relevo do Rio de Janeiro. Nós temos aqui rochas e minerais, rochas maravilhosas, cada uma de uma cor diferente. E por que essas rochas e minerais estão aqui na nossa mesa, pessoal? Porque nós vamos falar do relevo. E o relevo ele é constituído por rochas. O relevo do Rio de Janeiro. O que nós podemos começar a falar e explicar para vocês sobre o relevo do Rio de Janeiro? Primeiro, o que é relevo, afinal de contas? Eu poderia falar para vocês aqui que o relevo são reentrâncias, são saliências da superfície terrestre, mas isso é muito difícil. Vamos falar que o relevo é a forma que a superfície terrestre se apresenta. Mas afinal, o que é a superfície terrestre? Que é a parte sólida do nosso planeta, também conhecido como litosfera. É isso aí, pessoal, litosfera. Esse nome que significa exatamente isso aqui, rocha, né? Que é a parte rochosa do nosso planeta. Eu vou levantar aqui. A gente sabe que o nosso planeta ele possui 3 camadas específicas. Vou aqui ao quadro, que é aquela aula, lembra daquela aula lá do primário, que a Terra, olha esse desenho bonito, que a Terra tem um núcleo, o núcleo é tão quente que ele chega a ser sólido. Tem o manto, né, que é a parte pastosa da superfície terrestre, e a parte superficial, que é a litosfera, também conhecida como crosta terrestre. O relevo é o quê? É a parte superficial. E ele possui formas diferentes. As principais formas são o planalto, a planície, montanhas, depressões. No caso do Rio de Janeiro, nós temos terras altas, que são os planaltos, como nós vamos ver agora. Temos aí a Serra do Mar. A Serra do Mar é uma cadeia, né, um planalto. Não podemos dizer que... Muitas pessoas poderiam dizer que são montanhas, professor. Não são montanhas. Por quê? Porque a Serra do Mar ela faz parte do escudo cristalino, que é um relevo muito antigo, desde a época lá atrás do Pangeia, quando a América do Sul ainda estava, né, coladinha lá na África, e ela foi se desgastando com o passar do tempo. Mas como assim se desgastando? Espera aí, pessoal, uma coisa de cada vez. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ver algumas imagens do relevo do Rio de Janeiro, para que nós possamos saber, né, as principais formas que se apresentam. Então já temos aqui terras altas, né? Temos aqui a Serra do Mar. Olha ali o dedo de Deus, né, essa parte mais pontiaguda. Outra característica importante também, pessoal, que não devemos esquecer, é que os planaltos, né, no caso do Rio de Janeiro, eles são também formados por escarpas. Escarpas, né, está associado a penhascos, né? Quando você ocorre, né, de repente, aquela ruptura e você se vê, né, sem chão, o penhasco. Então, aquele paredão se chama escarpa. Ok, então sabemos que as terras altas são os planaltos. Mas, professor, qual seria a definição de planalto? Existem várias definições de planalto, não é verdade? Geralmente, de acordo com o pensador, de acordo com o geógrafo, ele utiliza, né, nomenclaturas e explicações mais fáceis. Mas eu gosto da seguinte, que o planalto é um terreno antigo, mais elevado, né, um pouco mais elevado que o nível do mar, que sofreu um desgaste, ação do tempo, um intemperismo, que nós vamos explicar daqui a pouco. Passando aqui o segundo slide de produção. A Baixada Fluminense é o segundo aspecto do relevo do Rio de Janeiro, que são as regiões, né, de baixadas. Logo após o Planalto, né, da Serra do Mar que possui lá, volta para mim, produção, por favor. Deixa eu olhar aqui para o pessoal, para os alunos. Serra do Mar, que é o quê? Que é um planalto que vai sofrendo desgaste com o temperismo e os sedimentos vão sendo depositados na planície. Então, as planícies são o quê? Áreas de deposição de sedimentos. São áreas mais planas, mais ou menos ao nível do mar, né? Como nós temos o caso aqui da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro.
A Baixada Fluminense você deve conhecer muito bem, você que mora aqui no Rio de Janeiro, né? Lá faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá temos a cidade de Duque de Caxias, né? São João de Meriti, Nova Iguaçu e etc, né? Então, pessoal, é muito fácil. Você que mora no Rio de Janeiro, você vai conhecendo, né, essas paisagens. Então, a Baixada é uma área de deposição, né? É uma área que muitos rios, também da Serra do Mar, eles são encachoeirados e eles são despejados diretamente na Baixada Fluminense, e isso vai trazer uma série de questões que nós vamos ver mais para frente. Vamos lá devagar, porque tem muita coisa. Opa, quadro, calma aí. Tem muita coisa, né, para a gente falar hoje. Passando aqui, olha só. Esse é o terceiro aspecto do relevo do Rio de Janeiro, que é o quê? Os maciços litorâneos. O que são isso? São maciços, são o quê? São rochas que afloraram, né, há 100 milhões de anos atrás, lá no período Cenozoico. Por quê? Porque quando a América do Sul se separou da África, ocorreu uma ruptura, né, desse terreno. Então esse terreno primeiro ele esticou, depois ele enrugou. Então alguns maciços, algumas rochas inteiras, elas afloraram, né, de uma vez só, formando o maciço da Tijuca. Voltando aqui ao slide, o maciço da Tijuca, ele é aquela formação rochosa que tem um Cristo Redentor, volta para mim, produção, tem um Cristo Redentor, né? Tem o Pão de Açúcar, né? Tem a Floresta da Tijuca, é muito conhecido no Rio de Janeiro. Provavelmente todo mundo já foi, né? Ou no Cristo, ou no Pão de Açúcar, ou na Floresta da Tijuca, né? Voltando para o slide, produção, por favor. Então essa aqui é a vista da Barra. Estamos da Barra e o maciço da Tijuca, a Pedra da Gávea lá atrás, aquele cume, né, quadradinho. Passando aqui, de novo maciço, a vista de Niterói. Olha só, a vista de Niterói, tem lá, né, o Corcovado, o Pão de Açúcar, tudo aparecendo aí. Voltando para mim, produção, mas como isso aconteceu? Vou botar isso aqui, vamos explicar aqui direitinho como é que ocorreu essa formação dos maciços, né? Que também possuem vários rios, que inclusive já abasteceram a cidade do Rio de Janeiro. Então, quando nós temos aqui a Serra do Mar, depois vem a Baixada Fluminense e os maciços, depois o oceano. Quando ocorreu a separação, né, do continente América do Sul, né, da África, ocorreu um esticamento, né, do terreno. Conforme rompeu, isso no decorrer de milhões de anos, né, pessoal? Não foi assim de repente. Conforme rompeu, ocorre o quê? Um enrugamento, né? Quando você pega um plástico, você estica ele, aí depois ele arrebenta, aí aquela parte não fica enrugadinha. Então foi esse afloramento aqui. A Serra do Mar não. A Serra do Mar ela já existia, ela já é muito antiga. E ela foi se desgastando com a ação do tempo, com o intemperismo. Mas afinal, o que é o intemperismo? Deixa eu apagar aqui. Espera aí, pessoal. Vamos lá então. Para isso eu tenho que explicar o processo de formação das rochas, pessoal. Como é que acontece? Nós temos três tipos de rochas principais, né? Nós temos lá a rocha magmática, que é a primeira, é a rocha-mãe, né? Ela se forma, imagina que o vulcão expele a lava, o magma, esse magma escorre e se resfria. Conforme ele se resfria, o que acontece com ele? Ele vira uma rocha. Ele vira uma rocha o quê? Magmática, né? Uma rocha magmática. Ele pode se resfriar aqui fora ou ele pode se resfriar também, às vezes, antes de sair na superfície terrestre. Quando essa rocha se forma aqui dentro, né, ela é chamada de rocha magmática intrusiva, né, de interno. Intrusiva, como por exemplo o quê? O granito. Olha só, pessoal. Por isso que nós temos as rochas aqui, a produção me acompanha, vou mostrar para o pessoal, para os meus alunos maravilhosos, um granito. Olha só, foca aqui, pessoal. Como é que é o granito? É esse tipo de rocha aqui. É uma rocha magmática, intrusiva. Botando aqui de novo. Depois, essa rocha magmática, quando ela se forma aqui fora, chamamos de basalto. É uma rocha que vai sofrer a ação do tempo. Aí nós temos o quê? Os agentes formadores do relevo. Quais são os agentes que formam o relevo? Nós temos agentes internos e temos também agentes externos, né? Os agentes internos são quais?
o tectonismo e o vulcanismo. O tectonismo, como nós vimos no exemplo da formação dos maciços litorâneos, né, o tectonismo ele forma o relevo através da movimentação das placas tectônicas. Conforme eu falei, a placa se movimentou, ocorreu aquela perturbação interna, as rochas vão aflorando, né? E o vulcanismo também é o mesmo processo. E nós temos também, né, os agentes externos. Os agentes externos, nós temos o intemperismo, que é a ação do tempo, né? Também conhecido como meteorização, né? Que é o que? A transformação da rocha, pode ser química, física ou até biológica, que é nada mais do que a desintegração, pessoal, dessa rocha. A rocha vai se desintegrando e vai se tornando, formando solo, vai se tornando solo, né? Também conhecido como processo de formação dos solos. Então, pessoal, o intemperismo ele vai decompondo as rochas, né? Aqui no Rio de Janeiro ocorre mais o intemperismo químico, que é a ação das chuvas. A água, com o tempo, ela vai mudando a estrutura química da rocha e essa rocha vai se desintegrando, né? Formando o solo. Então, esses sedimentos, eles vão sendo depositados nas planícies, né? Aqui, ó, nas bacias sedimentares. Com o tempo, essas bacias sedimentares vão se enchendo de sedimento e vão formando o quê? Rochas sedimentares, por causa do peso, da pressão, né, que ocorre nas bacias sedimentares. Ocorre também que, devido a movimentos tectônicos, essas rochas elas podem sofrer processos de pressão e temperatura. Então, elas acabam o quê? Se metamorfoseando, se tornando rochas metamórficas, que é o tipo de rocha, volta aí no slide, que forma o maciço da Tijuca, né? É um tipo de rocha conhecido como gneiss, é uma rocha metamórfica que aflorou há 100 milhões de anos atrás. Olha aí, a visão do maciço da Tijuca, a partir do Cristo Redentor, né? Lá embaixo o Pão de Açúcar. Todo esse maciço, ele é uma rocha maciça mesmo, formado, né, por uma rocha chamada gneiss, uma rocha metamórfica. Aqui, a vista da Praia da Urca, né, Pão de Açúcar. E aqui, pessoal, nós temos o gneiss, né? O gneiss, olha só, nós temos essas linhas, né, com cores diferentes, que é justamente o efeito, né, do processo de metamorfose que a rocha sofreu devido a altas temperaturas, né, e a pressão que ocorreu lá na crosta terrestre, né? Esse é o esqueminha aqui, pessoal, para explicar esse processo de separação, né? As montanhas, né, os planaltos, as planícies, também temos no Rio de Janeiro a planície costeira, que se forma através do movimento das placas tectônicas, tá ok? Então, volta aqui para mim, pessoal. Obrigado, produção. Ocorre o seguinte, o intemperismo é a decomposição é a decomposição, né, da rocha, formando o solo. E temos também a erosão. Erosão é diferente de intemperismo, as pessoas confundem muito. Erosão é simplesmente o transporte dos sedimentos. O intemperismo decompõe a rocha, a erosão ela transporta, né, através da água, através do vento, né? Então, a erosão ela pode alterar bastante, é um elemento, né, também, é um agente, né, transformador do relevo, um agente externo, que atua externamente. Então, pessoal, voltando aqui, produção, por favor, voltando aqui, né, para o rio Capivari, em Xerém, lá na Baixada Fluminense. O que estamos vendo nesse rio? Estamos vendo que a retirada da cobertura vegetal nessa região, ela está causando uma erosão pluvial, né? Perdão, uma erosão fluvial, que é devido às águas dos rios. Então, conforme não tem a proteção da vegetação, as águas vão levando, né, essas camadas do solo e vão assoreando o rio vai ficando cheio, isso vai causar mais enchente, né, dificulta a passagem da água, dificulta a vazão do rio. Outra questão também é muitas casas ali próximo, né, olha só, à margem do rio. Quando esse rio atingir o seu leito maior, vai ser complicado, né, vai ter muita enchente. Volta aqui, produção, por favor, deixa os alunos me verem um pouquinho. Vai ter muita enchente e muitos problemas que nós conhecemos. Quem mora na Baixada Fluminense sabe muito bem que lá tem enchente. Mas não é à toa, tem que ter alguns cuidados, né, pessoal? Então, mais uma imagem, produção, por favor, para os alunos, para fechar, mais uma imagem da erosão, né, causada pelo desmatamento, né? Aqui nós temos também, lá o deserto do Colorado, mais uma imagem da erosão.
Essas formas são assim porque as rochas mais resistentes, né, elas seguram o temperismo e outras mais fracas são levadas, formando essas esculturas belíssimas, né? Vamos então, produção, aqui produção comigo, ao nosso desafio, quase cai aqui, ao nosso desafio agora. Você está atento na matéria? Vou fazer uma perguntinha rápida aqui, 10 segundinhos para responder. O Morro do Pão de Açúcar, né? Ele é formado por qual tipo de rocha? O gneiss, lembra que eu falei com vocês? Metamórfica, sedimentar ou magmática? 10 segundinhos, pessoal, tá pensando aí? Já pensou, já respondeu? Essa é fácil, hein? Tá atento na aula? Qual é a resposta? Vamos lá. Alternativa, rocha metamórfica, né? Então, produção, pode voltar aqui para mim, deixa eu me despedir. Pessoal, muito obrigado por mais uma aula juntos. Espero que vocês estejam, né, nas próximas aulas aí acompanhando também. Desejo para vocês bons estudos. Até logo!